Olá, olá, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus seja com você nesse dia. Vamos gravar mais um devocional? Vamos de mais um vídeo baseado na palavra do Rei Jesus, do Senhor da minha e da sua vida. Hoje eu escolhi um texto maravilhoso que está no livro de Lucas, capítulo 17, do versículo de 11 a 19. Traz um texto bíblico ali maravilhoso para mim e para você refletir nesse dia. O tema que eu escolhi para esse texto que vamos ler hoje é: o milagre acontece no caminho. Uau, isso é maravilhoso. A palavra do Senhor ela é rica, eficaz para mim e para você. E em Lucas 17:14, a palavra do Senhor fala conosco hoje. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. A gente vai falar nesse texto dos 10 leprosos. Uma passagem onde traz para mim e para você uma reflexão de vida. Hoje eu quero falar com quem está esperando uma resposta de Deus. Talvez eu, talvez você, estejamos hoje esperando uma resposta de Deus. Então eu quero falar com esse coração hoje. E sinceramente, parece que nada mudou. A gente espera aquela resposta e parece que nada mudou. Você continua olhando para a sua vida e vendo as mesmas lutas, os mesmos problemas e as mesmas perguntas, não é verdade? Foi exatamente assim que aqueles 10 leprosos estavam. Eles carregavam uma dor que todos podiam enxergar. Mas hoje existem pessoas carregando lepras invisíveis. Na vida, feridas na alma, casamentos quebrados, ansiedades, medos, corações cansados, e talvez ninguém saiba o que você enfrenta. A maioria das vezes ninguém sabe o que você enfrenta, mas Jesus sabe. Essa é o diferencial para mim e para você. Jesus sabe tudo. Quando aqueles homens encontraram Jesus, eles clamaram: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Isso está em Lucas 17:13. E Jesus respondeu de um jeito inesperado para eles. Ele não os curou imediatamente. Percebe no texto que não foi uma cura imediatamente. Ele apenas disse. O que ele falou? Está em Lucas 17:14. Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Foi isso que o Senhor falou para eles. Agora, imagine a cena. Eu imagino aquela cena. Eles olharam para o próprio corpo e a lepra estava lá. Nada havia mudado naquele momento. Mesmo assim, aqueles homens decidiram obedecer. Eles decidiram ali obedecer à voz do Senhor. Porque muitas vezes queremos ver o milagre, meu irmão. Queremos ver o milagre, minha irmã, primeiro, para depois caminhar, não é verdade? Mas Deus, ele caminha primeiro. Deus diz: caminhe primeiro. É isso que o Senhor fala. A Bíblia não diz que eles foram curados antes. Não, ela diz, lá em Lucas 17:14 diz: e aconteceu que indo eles ficaram limpos. A cura aconteceu no caminho. Vocês percebem que a cura não aconteceu no momento. Ela aconteceu no caminho. Então, ela aconteceu na obediência daqueles homens. Talvez seja exatamente isso que Deus queira dizer a você hoje. Continue caminhando, continue orando, continue obedecendo, continue confiando, filho, mesmo que os seus olhos ainda não enxerguem as mudanças, porque Deus continua trabalhando enquanto você continua caminhando. O texto nos mostra, a palavra do Senhor nos mostra isso, mas isso existe ainda algo mais profundo. Os 10 eles foram curados. Os 10 leprosos foram curados. Gente, mas apenas um voltou. E foi para esse homem que Jesus disse. Uma palavra muito forte que Jesus disse. E está em Lucas 17:19. Levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Olha o diferencial em tudo. 10 foram curados. Apenas um voltou para agradecer o milagre que recebeu. Todos receberam aquele milagre, todos receberam o milagre, mas somente
Recebeu relacionamento com Deus. Porque quem busca apenas a bênção pode até experimentar o poder de Deus. Mas quem volta para agradecer a Jesus, conhece o coração do Senhor. E isso é o que é mais importante para mim e para você. Então eu quero dizer algo ao seu coração que está assistindo esse vídeo hoje. Não desista, porque ainda não aconteceu. Talvez o seu milagre esteja exatamente entre o passo que você deu ontem e o próximo passo que você dará hoje. Continua caminhando, meu irmão, porque o seu milagre deve estar entre o passo que você deu ontem e o passo que você dará hoje. Continue, porque Deus ainda está escrevendo a sua história. A fé não é dar um passo porque o milagre aconteceu. A fé é dar passo porque você acredita que Deus está caminhando com você. E meus irmãos, minhas irmãs, esses versículos nos ensinam uma verdade que pode transformar a nossa maneira de viver. Muitas vezes queremos que Deus mude as circunstâncias primeiro para depois obedecermos. Mas o reino de Deus funciona diferente. Deus nos chama a confiar antes de enxergar, a caminhar antes de ver, a obedecer antes de entender. É isso que Deus faz. E os 10 leprosos ainda carregavam as marcas da doença quando receberam a ordem para caminhar. Humanamente ali, nada fazia sentido daquilo, mas eles decidiram confiar na voz de Jesus. É o que precisamos fazer. E foi exatamente durante a caminhada que o milagre aconteceu. Uau, Jesus, tu és maravilhoso. Eu declaro isso porque, meu irmão, minha irmã, talvez hoje Deus está falando com alguém aqui nesse vídeo. Não pare, porque ainda não aconteceu. Continue caminhando, continue orando, continue sendo fiel ao Senhor. Continue acreditando, porque Deus não trabalha apenas na chegada. Ele trabalha também no caminho. Enquanto você caminha em obediência, Deus está preparando aquilo que ainda você não consegue ver. Não é verdade? E existe uma segunda lição nesse texto, ainda mais profunda. Os 10 receberam a cura, mas apenas um voltou para agradecer. Isso nos mostra que Deus não procura apenas pessoas que desejam milagres. Ele procura corações que permanecem aos seus pés. O milagre muda as circunstâncias, mas a gratidão transforma o coração. Talvez você tenha chegado aqui pensando que Deus esqueceu de você. Muitas vezes a gente pensa isso, mas a palavra de hoje prova exatamente o contrário. Deus nunca perdeu o controle da minha e da sua história. O céu continua governando a nossa vida. Por isso, a gente insiste, não desista, não recua, não abandone a presença de Deus. O milagre não começa quando seus olhos veem. O milagre, ele começa quando? Quando seu coração decide ali a obedecer. Que a nossa fé nunca dependa do que nós vemos, mas da voz daquele que prometeu estar conosco todos os dias. Meu irmão, minha irmã, o milagre não começa quando os nossos olhos estão vendo. O milagre começa quando o seu coração decide obedecer esse Deus maravilhoso. Que eu e você possamos obedecer à voz do Senhor hoje, amanhã e sempre. Que nós sejamos nós como o único que voltou para agradecer. Fiquem todos na paz de Jesus e vamos refletir em Lucas 17, de 11 a 19. A palavra do Senhor é rica e poderosa para mim e para você. Fiquem todos na paz de Jesus e um beijo no coração de cada um.